Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona, aqui com o professor Daniel Barros. Tudo bem com vocês aí na sua casa? Que bom, né? Na aula de hoje, então, vamos trabalhar um pouquinho seguindo aí nas equações do segundo grau, né? Vocês, alunos aí do estado do Rio Grande do Sul, a plataforma é das escolas estaduais, é Google e Sala de Aula. Estou disponibilizando essa aula tanto no Meet como também lá no canal do YouTube para você poder assistir a hora que você quiser. Né? Fica o tempo que você dedicar aí para os seus estudos. Dúvidas você sempre responde lá pelo chat, né? Dos contatos do próprio YouTube, que ele me notifica que a dúvida que você tiver eu vou entrar em contato com você, né? Ou também nas redes sociais, tanto o Facebook que eu tenho, como também o WhatsApp, tá bom? Então você pode sempre acionar este professor aqui através das redes sociais ou mandar já uma mensagem privada lá para atender a dúvida que ficar desta aula, né, da melhor maneira possível. Então, alunos, vamos para a aula de hoje. Continuando aqui falando então de equações do segundo grau. Na aula de hoje, a gente veio trabalhando com as equações incompletas, então a gente vai rever alguns conceitos da forma geral de uma equação do segundo grau, qual o formato que tem essa equação, qual os componentes que a gente vai extrair delas, que são os coeficientes de cada elemento dessa equação, né? E, e através desses coeficientes a gente vai aplicar a famosa fórmula de Bhaskara. Então quero trazer para vocês que a gente já viu várias equações do segundo grau, né, até o momento. Antes de prosseguir estudando outros métodos de resolução, vamos caracterizar de novo o que é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem uma incógnita, né? Lembrem que essa incógnita, ela geralmente é a letra X, mas ela pode ser qualquer letra do alfabeto. Ela pode ser, muitos autores trazem ela como letra T, já trazem ela também como a letra R, né? Então a incógnita, o termo desconhecido de uma equação do segundo grau, né, geralmente é o X, mas ela pode ser qualquer letra do alfabeto. E ela tem a seguinte forma, ela tem este formato para ser uma equação do segundo grau. O que ela tem que ter? Ela tem que ter um elemento elevado ao quadrado, que aqui está. Um elemento elevado ao quadrado. Tá? Obrigatoriamente tem que existir alguém elevado ao quadrado para ser do segundo grau. Pode não existir esse, pode não existir esse, que é as equações incompletas que a gente estava trabalhando. Né? Onde a letra A, que acompanha o x ao quadrado, a letra B, que acompanha o x, e a letra C, que é o termo independente, são números reais diferentes de zero. Por que diferente de zero, professor? Porque imagina, se for zero, alguma coisa, se for, o A for zero, zero multiplicado por qualquer valor que tem aqui no x ao quadrado, vai dar sempre zero. Zero multiplicado pelo valor que tem no x vai dar sempre zero. Né? Então, se o A for zero, para começar, se o A for zero, esse elemento aqui não existe, ela vira uma equação do primeiro grau. Tá? Então, o A tem que ser diferente de zero. O A pode ser negativo? Pode ser negativo. A gente vai aprender como trabalhar com esse A negativo. O A pode ser positivo? Pode. O A pode ser uma fração? Pode. O A pode ser um número com vírgula? Pode. Né? A única coisa que ele não pode ser, zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Tá? E saber aonde estão essas letras, o A, o B e o C, em que posições elas ficam, é importantíssimo para a gente aplicar a nossa fórmula. Tá? Porque a nossa fórmula de Bhaskara se baseia nessas posições desses números. É daí que a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, é daí que a gente vai achar as raízes da equação. A gente já falou o que é raiz de equação. Raiz de equação é quando eu substituo o valor que eu encontro para x, faço toda a operação indicada e o resultado dá zero nesse caso. Tá? Bom, agora aquilo que eu falei, se o A for igual a zero, o termo x ao quadrado se anula.
né? E não temos mais uma equação do segundo grau. Por quê? Por isso que colocamos a condição que o A tem que ser diferente de zero. Foi acabar a fala que eu acabei de falar. Com isso, temos o seguinte, vou dar uma limpada aqui então na coisa que eu escrevi. Temos o seguinte, o A é o coeficiente do termo em x ao quadrado. Então, o A sempre vai acompanhar o x ao quadrado. Sempre vai acompanhar. O valor que tiver aqui é o valor do A. O B é o coeficiente do termo x. Então, o valor B sempre vai estar aqui do ladinho desse x, se ele existir. Porque ele pode não existir, se é uma equação incompleta. E o C a gente chama de termo independente, tá? Termo independente. E vamos usar, então, nesse caso aqui, na equação 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero, temos, então, o A é o número 4. O 12, o B, é o menos 12. Não esqueça que o sinal vai junto, esse é o B. E o C é o mais 9. Então, o A é 4 positivo. Professor, por que 4 positivo? Porque quando o número não tem sinal, ele é positivo. Então, 4 positivo é o A, 12 negativo é o B e 9 positivo é o C. Então, temos que o A é 4, o B é menos 12 e o C é 9. Esta leitura aqui, pessoal, esse encontro, essa descoberta da equação do segundo grau que a gente vai usar sempre em tudo que é equação do segundo grau praticamente, tá? Porque através dessas letrinhas eu vou jogar na fórmula e aí é pura matemática, é conhecimento matemático, é saber fazer uma boa radiciação, é saber fazer um bom MMC, é saber fazer uma boa multiplicação, né? É saber fazer uma boa fatoração, porque a gente vai ter que fatorar, na fórmula vai ter fatoração, né? É saber o que é raiz quadrada, é saber trabalhar as regras de sinais. Tudo que a gente viu até agora no nono ano, então vai ser retomado a partir desse momento. Tá? E na equação t ao quadrado mais t mais x, logo olha quem é a incógnita aqui. A incógnita é a letra T. Né? Não é mais o X, é o T. Lembre que eu disse que pode ser qualquer letra do alfabeto. Tá? Qualquer letra do alfabeto. Quem é o A? O A, professor, não tem A. Não tem número antes do T. Quando não tem número aqui, quando não aparece número, é sempre o número 1. Esse número 1 pode aparecer ou ele pode ficar invisível, como está aqui. Então, quando não tem número, é sempre número 1. Então, esse aqui é o A, esse aqui vai representar o B e esse aqui vai representar o C. Tá? E ela tem que estar igualada a 0, tá bom? Então temos que o A, que é 1, aquilo que eu falei, ó, o número não aparece, mas é 1. Temos o B, que é 3 positivo, eu posso botar um mais 3, mas o sinal positivo não precisa aparecer. E temos o C, que é 6. E a incógnita, nesse caso aqui, é a letra T. Né? Nesse caso aqui é a letra T. Tá? Então a primeira coisa da equação do segundo grau, você tem que entender isso. Essa é a vantagem de ter essa aula disponível para você assistir a hora que você quiser, né? Sua internet estava ruim na aula online, estava ruim, travou, você não me entendeu, aqui está a vantagem. Você pode assistir essa aula a hora que você quiser. Você pode assistir ela acelerando o vídeo, você pode assistir ela mais lenta, você pode pausar o vídeo como quiser, tá? Esta é a vantagem. Você pode salvar, ter uma conexão melhor em algum lugar, fazer download dessa aula, deixar no seu celular no modo offline e fazer os exercícios e assistir a aula de novo a jeito que você quiser, meus queridos. Só depende de você. Você tem que querer. Eu estou aqui, né, gravando essas aulas. Eu estou como dando aula para vocês. Estou usando o tempo que eu estaria em presencial gravando. Dá muito mais trabalho? Dá muito mais trabalho. A vantagem é que você pode assistir a aula a hora que você quiser. A hora que você quiser. A hora que você tiver condições, né? Não é uma aula presencial. Não, não é. Né? Não é uma aula que a gente está vendo olho a olho. Ó, eu dei aula de manhã, você foi fazer a aula de tarde, esqueceu da minha aula e não tem nem como relembrar. A vantagem digital é essa. Você pode assistir a hora que você quiser. Vamos continuar? A equação 5x menos 3x ao quadrado
é igual a 4 menos 2x. O que você nota nessa equação? Lembrem, a equação do segundo grau, ela tem que estar no formato quê? Ela tem que estar nesse formato, ó. Ax ao quadrado, vamos lembrar, mais bx mais c igual a zero. Então, primeiro, ela tem que estar igualada a zero, e esta ordem de coeficientes é importante. Essa ordem de grau desse polinômio é importante. E ela aqui está fora de ordem. Inclusive, não está igualada a zero. Então, a primeira coisa que temos que fazer, ela não está nessa forma aqui, que eu acabei de escrever. Né? Então, eu vou apagar ali o que eu escrevi. Ela não está nesta forma. O ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tenho que deixar ela nessa forma. Primeira coisa, então, eu tenho que igualar ela a zero. Todos esses valores que estão desse lado da igualdade vão passar para o outro lado. Se lembrem, lá no sexto ano, quando começamos a ver equações, né, de números, quando ele passa pelo lado da igualdade, ele troca de sinal. Quer dizer que esse 4 positivo vai ficar 4 negativo, esse menos 2x vai ficar mais 2x. E a gente vai poder já botar em ordem aqui. Então, primeiro começa com x ao quadrado. O que tem x ao quadrado? Isso aqui é x ao quadrado. Beleza, vou começar escrevendo ele. Já que ele está desse lado, ele vai continuar com o mesmo sinal. Menos 3x ao quadrado. Tá? Depois eu tenho 5x. Vamos botar o 5x. Tem sinal aqui na frente dele? Não, então ele é positivo. 5x. Bom, depois eu vou trazer quem mais tem x. Tenho aqui, esse aqui tem x. Vou levar para lá com o sinal trocado. Então vai ficar mais 2x. E agora somente o número. Tem esse 4 positivo que eu vou levar para lá. 4 positivo vai ficar menos 4 é igual a 0. Agora eu vou ter que agrupar os semelhantes. X ao quadrado só tem esse. Então só tenho esse aqui. Menos 3x ao quadrado. 5x e 2x, os dois são semelhantes, ó, os dois têm a variável em x, a incógnita x. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservei o sinal, 5 mais 2 é 7x. Mais 4 é igual a 0. Esta aqui, coloquei ela agora na forma da equação. Né? Na forma da equação. Tá? Então, vimos que devemos ter, primeira coisa, então, relembrando, primeiro temos que ter o A diferente de zero. Então, o A aqui nunca pode ser zero. Segundo, no entanto, a gente pode ter o B igual a zero, que não vai aparecer, aquele formato, né? Ax ao quadrado mais C é igual a zero. Ou o C igual a zero. Posso ter ax ao quadrado mais bx igual a zero, são equações incompletas. Ou ambos ainda igual a zero. Posso ter uma equação assim também, ax ao quadrado igual a zero. Essas equações aqui são chamadas de equações incompletas. Né? Ó, nesse caso, 2x ao quadrado mais 5x igual a zero. Temos o A? Temos. Quem é o A? Acompanha o x ao quadrado, é o 2. Quem é o B? Acompanha o x, é o 5. Quem é o C? Não tem C, é zero. Este caso aqui, 2x ao quadrado mais 5x. Acho que repeti, né? No fim, repeti todas aqui, ó. E coisa de inteligência, não era isso esse slide, mas tudo bem. Já expliquei aqui em cima, tá bom? Então aí, né, vem a nossa personagem dizendo: as equações do segundo grau que resolvemos até agora eram equações incompletas. A gente já fez essa atividade, né? Quando eu não tenho, vamos lembrar, ó, ax ao quadrado mais bx é igual a zero, né? Quando eu não tenho o c, como é que se fazia? Coloco o x em evidência, o que sobra, né? Ax mais b é igual a zero. Um deles é igual a zero e a outra equação, essa aqui, é igual a zero. E aqui saía um resultado e o outro resultado. Quando não tinha, vou repetir aqui, ax ao quadrado mais c igual a zero. Né? Quando não tinha o b, tá? Se colocava o c para lá, trocava de sinal, se depois chegava a raiz, ficava mais ou menos raiz, né, da equação. Né? E quando, então, o ax ao quadrado, mesma coisa. Tá?
Então, se fazia exatamente esses valores aí. Bom, fórmula geral de resolução da equação do segundo grau. Então, agora a gente vai usar duas fórmulas importantes que você vai decorar, né? Vai aprender, vai usar sempre elas quando tiver uma equação do segundo grau. Há uma fórmula que permite resolver as equações do segundo grau. A gente vai obtê-las a partir do método de completar quadrados. Nesse período pandêmico, então, eu não vou demonstrar esse método porque é muita geometria, né? E muita demonstração. Estou tentando fazer caminhos que você aprenda da forma mais rápida. Então, a forma mais rápida é assiste a minha aula e depois cai nos exercícios. Exercita muito a matemática. Não adianta. Matemática se aprende exercitando, se aprende com os erros. Não tem outra maneira de aprender. Tá? Partiremos da equação genérica. A equação genérica, então, ela nesse formato. Sempre ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, ela tem que estar igualada a zero. Primeiro detalhe. E depois tem que estar nessa ordem de grau. E o a sempre tem que ser diferente de zero. Nosso objetivo é obter um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro da equação. Bom, então, as duas fórmulas que a gente vai usar. A fórmula do delta. Então, primeiro eu tenho que fazer este cálculo. Primeiro eu uso essa fórmula. E por isso que achar o valor do A, o valor do B e o valor do C é importante, porque a gente vai usar eles aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC. O que vai entrar de valores aqui? Vai entrar sempre um valor no B, vai entrar um valor no A e vai entrar um valor no C. O resto, o ao quadrado menos 4, é da fórmula. Tá? E essas mesmas letras a gente vai usar na segunda, que é menos o B, o valor do B, mais ou menos a raiz quadrada deste resultado aqui, desta equação, do valor do delta. Então, por isso que primeiro a gente faz este valor aqui. Tá? E isso tudo ainda vai ser dividido por 2 que multiplica o valor do A. Achou complicado? Não é nada complicado. O que você pode se perder? Já até vou dizer os erros que muitos alunos meus passam. Com regra de sinal, com tabuada, porque ele vai ter muita multiplicação, vai ter regra de sinais na multiplicação, né? Erram raiz quadrada, erram simplificação de fração. É isso que meus alunos, maioria, erra. Né? Então, a gente já vai pegando esses detalhezinhos aí e tentando não esquecer. É uma sequência, pessoal. A matemática é a matéria mais fácil. Né? Matemática é muito fácil. É uma sequência, ela sempre dá um resultado exato. O que eu cobro nas minhas atividades, na minha prática pedagógica? Né? Todas as atividades estão no livro didático de vocês. Todas as atividades, com certeza, tem na internet a resposta final, tem no livro didático de você a resposta final. Eu cobro muito o quê? A sua organização, o seu caderno de aula, a sua demonstração do cálculo perfeita, com todos os cálculos de auxílio, né? Para saber exatamente o caminho que você chegou, que você usou para chegar ao resultado, né? Existem vários caminhos diferentes, tá? Então eu cobro isso aí. Né? Eu cobro isso aí. Como que você chegou a esse resultado? Como é que você conseguiu fazer esse resultado? Se você acertou o resultado, se chegou ao resultado, se errou, a gente vai apontar esse erro. Ah, você errou porque errou a tabuada, você errou porque errou o sinalzinho. Você não consegue achar a resposta final que está no livro, por quê? Porque você errou a regra de sinal, errou alguma coisa no caminho. É esse apontamento que eu estou fazendo com você. Tá bem? Então vamos resolver algumas equações utilizando a fórmula, tá? Então eu vou começar aqui, vou trocar a cor da minha cara. Vou deixar em vermelho por enquanto. Vamos achar o valor do A. Primeira coisa é fazer isso aqui. Ela está igual a zero? Está igual a zero, beleza. Vamos para o próximo passo. Vamos achar o valor do A, vamos achar o valor do B e vamos achar o valor do C, tá? O A sempre acompanha o x ao quadrado aqui. Quem é que está aqui no A? Tirando o número da questão, que é 1, quem é que acompanha? Tem número aqui? Ai, Daniel, não tem número. Se não tem número, o A é 1. Pronto. O B acompanha o x. Então, tira o x, quem é o B? O B é 3 positivo. E o C é o termo dependente. Quem sobrou? O 10 negativo.
Pronto. Tendo esses valores, eu vou calcular o valor do delta. Delta é igual. Sempre escreve a fórmula de novo. B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Aonde eu não estou vendo o ponto de multiplicação, não estou vendo a cruzinha. Sempre que tiver uma sequência de números e letras, é multiplicação na matemática. Com isso, então, eu tenho que delta é igual a quanto? Quem é o B? O B é 3. Então, vou abrir um parênteses. 3, que vai ser elevado ao quadrado, que é da fórmula. Menos 4, que multiplica o A. Também sempre coloque entre parênteses. O A é 1. O C é menos 10. Tá? Até botei de azul para você entender quais letras que eu estou substituindo. Vamos para os cálculos. Delta é igual. 3 ao quadrado. Cuidado, pessoal. Aqui, primeiro erro dos meus alunos. Primeiro erro dos meus alunos. Eles multiplicam 3 vezes 2, 6. Não é. 3 ao quadrado, vou fazer um rabisco. O que é 3 ao quadrado? É potenciação. Repito esse 3 quantas vezes? 2. Repete a base pelo número de expoentes. E aí multiplica. 3 vezes 3 é 9. Este valor aqui, por coincidência, não importa se ele aqui é positivo, se ele aqui é negativo, sempre vai dar positivo, por causa desse expoente par. Então, sempre vai dar positivo. Então, o resultado aqui é 9 positivo. Tenho menos 4 vezes mais 1. Sinais diferentes na multiplicação. O resultado fica negativo. 4 vezes 1 é menos 4. Agora eu tenho menos 4 vezes menos 10. Sinais iguais na multiplicação. O resultado é sempre positivo. Então, esta regra de sinal você tem que cuidar. Esta regrinha de sinal você tem que cuidar. Né? Tem que ter cuidado nessa regrinha de sinal. Muitos alunos erram aí. E aí, quanto que é 4 vezes 10? É 40. O valor do delta, então, é 49. Vamos deixar ele reservado aqui. E aí partimos para a segunda fórmula. Vou pegar o preto. A segunda fórmula é o seguinte. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada do valor do delta que eu encontrei, divididos por 2A. Com isso eu vou ter que x é igual menos, quem é o B? Tá lá, B é, vou abrir um parênteses, sempre boto no parênteses, o B é 3 positivo. Tá? Mais ou menos, raiz quadrada do delta. Quanto que eu achei no delta? Achei o valor de 49. Tudo isso aqui é dividido por 2, que multiplica o valor do A. Quanto que é o A? O A é 1. Ó, tudo que está em vermelho são os valores que eu coloquei na fórmula. Aí fiquei só com uma letra. A fórmula tem que ficar só com essa letra. É essa letra que eu vou descobrir. Vamos lá. Seguindo, então, nossos cálculos, meus queridos. Outro erro bastante comum nos meus alunos. Bom, menos na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro. Então, esse sinal aqui sempre vai trocar. Se o B é mais 3, vai vir menos 3. Se o B é menos 3, vai vir mais. Então, sempre vai trocar por causa desse camarada. Então, se o B é positivo, porque não tem sinal aqui, ó. Se esse 3 é positivo, vai ficar negativo. Aí eu vou eliminar o parênteses. Menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de 49. Vamos retomar o conceito de raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? É um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 49. Então você pode começar a pensar na tabuada. Ó. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49. Opa, então a raiz quadrada de 49 é 7. Isso tudo é dividido por 2 que multiplica 1, que é 2. Daqui vai sair duas respostas.
sempre vai sair duas respostas. Ó. Uma aqui e uma aqui. Eu vou chamar a resposta de x', alguns chamam x1, outros chamam x2 e x duas linhas. Por que duas respostas? Porque uma é essa aqui, ó. 3, eu sempre boto primeiro as negativas. Menos 3, menos 7 divididos por 2. Uma é essa aqui, ó. Menos 3, menos 7 divididos por 2. A outra resposta está aqui, ó. Menos 3, agora o mais 7. Por isso que tem duas respostas, ó. Mais 7 divididos por 2. E aí, novamente, regra de sinal. Sinais iguais na soma, eu conservo o sinal. Qual é o sinal que eu vou conservar? O negativo. E adiciono os números. 7 mais 3, 7, 8, 9, 10. Aqui é 10 divididos por 2. 10 dá para dividir por 2? 10 está na tabuada do 2? Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Opa! Então 10 dá para dividir por 2, dá um número 5 negativo. Essa é uma resposta. A outra resposta está aqui. Sinais diferentes conservam o sinal do número maior. Quem é o maior? É o 7 ou o 3? O 7 é maior. Qual é o sinal dele? É positivo. E diminui. 7 menos 3. Estou em 7 e vou chegar em 3. Estou em 3 vou chegar em 7. 3, 4, 5, 6, 7. Dá 4. 7 menos 3 dá 4. Divididos por 2. 4 dá para dividir por 2? 4 está na tabuada do 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Dá, é o 2. Então, um resultado é o menos 5 positivo. O outro resultado é o 2. Isso se chama raízes da equação. Quais são as raízes dessa equação? As raízes são menos 5 ou mais 2. Também essas raízes podem ser um conjunto solução. S de solução é igual. Aí eu abro aqui o par ordenado. Primeiro o negativo, depois o positivo. Né? Conjunto solução, menos 5 e mais 2. Achou difícil? Tem para dizer que não é difícil. Aonde está a sua dificuldade? Com certeza. Pessoal, tabuada. Vocês erram bastante. Muitos alunos erram. Não estou dizendo que vocês vão errar, mas muitos alunos, nesse anos que eu venho estudando matemática e lecionando matemática, meus alunos erram bastante aqui no nono ano ainda. Tabuada. Erram muita regra de sinal. Tá? Erram bastante. Tá? Porque a equação do segundo grau é simplesmente isso aí. Né? Isso aí, tá bom? E é importantíssima a equação do segundo grau. Importantíssima. Fazer mais uma, pessoal? Botar uma questão 2 aqui. Você consegue fazer? Essa é a ideia do vídeo. Pausa ele agora. Né? Olha lá. Ó. Pausa. Pá. Pausou? Enganei vocês, né? Pausou o vídeo? Não travou, não. Eu que congelei aqui mesmo. Tá? Pausou o vídeo. Fez. Vamos conferir o resultado comigo? Primeira coisa a fazer, diga. Sim, isso aí. Ó. Tenho certeza que você disse isso que eu estou pensando. Achar o A, achar o B e achar o C. Quem é o A? Ah, professor, o A sempre acompanha o x ao quadrado. Estou identificando ele aqui, ó. Ah, é 6. Ótimo. Quem é o B? Acompanha o x. Professor, não tem número aqui no meio. Quando não tem número, que número é? Isto, 1. E o C quem é? O C é o termo dependente, é o menos 1. Bom, achei o A, achei o B, achei o C. Próximo passo, usar o cálculo do delta. Vamos lá. Delta é igual B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Delta é igual, vou lá. Até vou trocar sempre, trocando de cor aqui para identificar, para ajudar você. B ao quadrado, o valor do B é 1. 1, que vai ser elevado ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, que multiplica o A. O valor do A é 6. E o valor do C é menos 1. Vamos para matemática pura. 1 ao quadrado é aquele 1 vezes 1. Então, delta é igual 1 vezes 1,
1. Aqui, 4 vezes 6, sinais diferentes, aqui é negativo, aqui é positivo, dá negativo. 4 vezes 6, 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 1, aqui é negativo, o resultado vai ficar positivo. 24 vezes 1 é 24. Delta, então, é 25. Já posso pensar na raiz quadrada de 25. Já é a dica, né? Já vai pensando na raiz quadrada de 25. Segundo passo, aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Professor Daniel, tem que escrever essa fórmula? Meus queridos, eu aconselho. Quanto mais você escrever, mais você vai assimilar. Existem estudos, tudo que você escreve, você consegue assimilar melhor no cérebro. Tá? Então, eu aconselho escrever sempre. E agora vamos aplicar a fórmula. X é igual menos, né? Tem uma aluna minha que marca tudo de amarelo, ela usa muito marca-texto, e parabéns para ela, né? É a mesma, estou usando essa técnica aqui, estou tentando botar colorido para você saber onde está entrando os valores. Valor do B, vou lá em cima, é 1 positivo. Volto aqui, vou seguir escrevendo a fórmula. Mais ou menos a raiz quadrada do delta de 2 que multiplica o A. Então, vou botar os outros valores de novo em azul aqui. Delta, quanto que eu achei no delta? 25. 2 que multiplica o A. O A, nesse caso, agora é 2 que multiplica, então, 6. Tá? E aí vamos fazer os cálculos, então. Vamos lá. X é igual. Se lembra aquele menos na frente de parênteses, altera o sinal lá de dentro. Então, se 1 é positivo, vai ficar negativo. Mais ou menos, quanto que é a raiz quadrada de 25? É o 5. 5 vezes 5 é 25. Divididos por 2 que multiplica o A. 2 vezes 6 é 12. Se lembre que eu disse que daqui sai 2 resultados, por causa daquele mais ou menos. Sai o x', opa, mandei avançar, e sai o x duas linhas. Eu sempre em cima boto primeiro as partes negativas. Boto primeiro o número sempre aqui, ó, menos 1. O negativo do meio, menos 5, divididos por 12. Embaixo, menos 1, o mais 5, divididos por 12. Vamos finalizar cada um deles. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 6 divididos por 12. Bom, Daniel, e agora? 6 e 12. 6 não dá para dividir por 12 porque o numerador é maior que o denominador, mas dá para simplificar. O que é simplificar? É quando eu consigo dividir o numerador e o denominador por um único número. Nesse caso, você pode pensar, bom, os dois são números pares, dá para dividir por 2. Pode começar a pensar assim, não tem problema nenhum. O 6 por 2 dá 3, continua negativo, e o 12 por 2 dá 6. Só que agora esse 3 e 6 ainda dá para dividir por 3. O 3 dá 1 e o 6 dá 2. Eu podia dividir aqui já por 6, que dá 1 e dá 2, né? Mas também pode ser feito assim. Menos 1 com mais 5, diminui e coloca o sinal do número maior. Quem é o maior? É o 5. 5 menos 1 é 4. O 4 divididos por 12. De novo, ou posso simplificar direto por 4, ou posso fazer por 2. 4 por 2 é 2, sobre 6. E posso dividir de novo por 2. E aí vai dar 1 terço. Tá? 1 terço. Tá? Respostas, então, as raízes é menos 1 meio e 1 terço, ou conjunto solução. Solução é igual. Primeira negativa, menos 1 meio, e a segunda é positiva, 1 terço. Esqueça que é parênteses. Tá? Achou difícil? Não, não é difícil. Vou fazer mais uma, já fazer 4. Tá? Tô na terceira. Só para você saber que tempo, tá? Não quero ocupar muito tempo de você também, né, nesta aula.
Vai ter uma semana para você assistir essa aula com calma. Na outra semana ainda eu vou largar as atividades. Aí eu vou fazer a correção, vou dar aquele feedback. Você vai me perguntar que dúvidas você tem. Né? Então você está com tempo aí. Tá bom? A vantagem dessas aulas remotas. Na verdade, minhas aulas são remotas. Mesmo presencialmente, mesmo em sala de aula, quem é meu aluno sabe. Né? Eu gravo com vocês em sala de aula e sempre disponibilizo meu material. Então, esse sistema que você está agora totalmente remoto, você que é meu aluno já conhecia, já sabe como funcionava, né? Já tinha acesso a esses vídeos. Meu canal tá cheio de vídeo de matemática, tá? Muita coisa de matemática. Tá? Então você já conhece bem como é que é o método que eu trabalho, né? E o que eu cobro. Quem foi meu aluno sabe o que eu cobro, né? Com certeza eu sei a dificuldade de cada um de vocês, tá? Vamos lá. De novo então. Pausa o vídeo. Vamos ver. Vou pausar. Atenção, pausando. Pausou, né? Conseguiu fazer? Vamos fazer comigo então? Vamos lá. Primeira coisa é fazer o que que é. E isto, ó, vou botar aqui do ladinho. Quero achar o A, quero achar o B, quero achar C. Tem que aparecer, ó, tudo que eu botar aqui, tudo que eu escrever aqui, meus queridos, tem que estar no caderno de aula de vocês. Dica importante, alunos. Dica importantíssima. Nesse período que nós estamos fazendo esse tipo de atividade, não importa se ela aqui, se você está assistindo ela gravada, se você tem material impresso, se você está com livro didático, qual é a avaliação? A avaliação é a participação de vocês, primeira avaliação. Na plataforma conta muito ponto para mim, né? A interatividade, um oi que eu dei, um bom dia, o bom dia que vocês respondem para o professor, né? O nosso contato, um emotion que você me coloca, lá o compartilhamento do vídeo dizendo que escola que você é, botando o nome lá embaixo, isso é importante, né? E o caderno de você vai ser o fundamental. O caderno que você está criando aí na área da matemática é fundamental. Sempre minhas aulas foram assim. O caderno é o fundamento. Né? Não é a nota que você tira numa prova, de repente você fez uma prova, estava com dor de cabeça, não conseguiu estudar, não conseguiu revisar o conteúdo. Né? É a participação de você. Quem é meu aluno sabe que é assim que funciona. É a participação. Né? Se o aluno não participa, só que tem alunos também, aqueles que não querem nada com nada, colegas que não querem nada com nada, né? E não vão na ondas deles. Né? Vocês me conhecem muito bem. Tá? Eu cobro muito a participação, a interatividade de você, o feedback de você, a resposta de você, a dúvida de você é o que eu cobro nas minhas aulas. Né? Então, tente fazer, pelo menos isso. Vamos lá. O A quem é? Ótimo, 2. O B é o menos 4, acompanha o X. E o C é 3, ó. O A está aqui, B está aqui e o C está aqui. Tendo isso, próximo passo, delta neles. B ao quadrado menos 4AC. Ótimo. Delta é igual, vamos lá. Vou colocar aqui já de azul, tá? Vou botar assim, B é menos 4, tá? elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor do A. O A, nesse caso, é 2. E o C é 3 positivos. Temos, então, delta igual. Delta igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 é 16. Cuidado, pessoal, lembre, né? Mesmo que ele seja negativo, por esse fator aqui, quando o expoente é par e a base é negativa, a resposta é sempre positiva. Então, esse primeiro resultado que eu disse para vocês sempre vai ser positivo. Não importa se o B é negativo, se o B... Isto no delta. Atenção! Isto é no delta. No delta. Na outra fórmula tem que fazer análise. No delta, este valor é sempre positivo. Menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é sinais diferentes, da negativa é menos 8. Menos 8 vezes 3 positivo, sinais diferentes, dá negativo. 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, tá? O que você preferir. 8 vezes 3 ou 3 vezes 8 é quanto? É 20,
24. Muito bem, 24. Tá? 24. Bom, agora, 16 menos 24. Delta é igual. 16 menos 24. Quanto que dá? Quem é o maior? Quem é o maior? O maior é o 24, então vai dar negativo. E quanto que é 24 menos 16? Vamos fazer aqui. 14 menos 6, porque pedi emprestado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu 8 negativo. Detalhe importantíssimo agora, meus queridos. Quando o delta dá negativo, né, eu já posso dizer a resposta. Conjunto solução é um conjunto vazio. Ou conjunto solução também representado assim, conjunto vazio. Por quê? Porque no momento que eu botar esse valor lá no delta, existe raiz quadrada de menos 8? Existe raiz quadrada que aqui é negativo? Nesta modalidade de sétimo ano, nesse conjunto dos números reais, não existe. Então, quando o delta dá negativo, você já pode parar a conta aí, né? Porque não vai existir valor que coloque lá no lugar do delta, né? Uma raiz negativa que satisfaça essa equação, tá? Então, quando o delta dar negativo, já posso parar por aí, tá? Posso parar por aí, tá bom? Então, delta deu negativo, pronto, está pronta a solução. Fazer a última, então, agora aqui com denominadores, com fração. Além de ter fração, eu tenho também aqui que igualar a zero. Então, a primeira coisa que eu vou pensar, vamos igualar a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado sobre 3 menos x sobre 2. Esse 1/2, que é positivo, passa para cá, passa para lá, negativo. 1/3 igual a zero. Como é que eu elimino os denominadores de uma equação? MMC dos dois lados da igualdade. Que número tem embaixo desse zero? Se não aparece, é o número 1. Qual é o MMC de 3 e de 2? Ó, dá por 2, dá 1, dá 3 e dá por 3. O MMC de 3 e 2, 3 vezes 2 é 6. Coloca-se 6 dos dois lados da igualdade. Esse 6 divide os denominadores e multiplica o numerador. Então, 6 divididos por 3, quanto que é? 2. Multiplica por esse número de cima. 2 vezes 1, 2, x ao quadrado. Menos, porque tem um menos aqui. 6 divididos por 2 é 3. Multiplica pelo número que está aqui. Que o número que está aqui é 1. 3 vezes 1, 3. 3x. 6 divididos por 3. Bota o menos ali que é da fórmula. 6 divididos por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 divididos por 1, 6. 6 vezes 0, 0. Quando eu faço o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos dois lados da igualdade, eu posso eliminar os meus denominadores. Fiquei com a nova equação assim. 2x ao quadrado, vou repetir aqui só para ficar mais nítido. Menos 3x menos 2 igual a 0. Como é que eu acho as raízes? Vamos lá, achar o valor do A, do B e do C. O A é quanto? O A é 2. O B é menos 3. E o C é menos 2. Delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual B ao quadrado menos 3 ao quadrado. É menos 4 que multiplica o A. O A é 2 positivo. E o C é menos 2 negativo. Tá? Delta é igual 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 2, menos 8. Ó, sinais diferentes dá negativo. Menos 8 vezes 2, sinais iguais dá positivo. 8 vezes 2 é 16. Delta é igual 16 mais 9. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ótimo, até sei a raiz quadrada de 25, né? Fácil ficou. Vamos lá.
X agora. X é igual menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica o A. X é igual menos, abre um parênteses, quem é o B? Olha o B daqui, menos 3. Coloca. Mais ou menos a raiz quadrada do número 25. Divididos 2 que multiplica o valor do A. Quem é o A? 2, coloca aqui. X é igual, menos na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro, mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 25. 5. 2 vezes 2, sinais iguais positivo, 4. 2 valores sai. Você lembra que sai 2 valores? X', vou chamar x duas linhas. Daqui eu vou ter uma solução. Um valor e o segundo valor. X', eu boto o negativo, mais 3, ó, menos 5 divididos por 4. O x duas linhas, mais 3, mais 5 divididos por 4. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Quem é o maior? É o 5. 5 menos 3, 2 quartos. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. Menos 1 meio. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 5, 6, 7, 8. 8 divididos por 4. 8 divididos por 4 dá divisão exata, né? Dá 2. Resposta, menos 1 meio e 2. Essa solução também são chamadas de raízes da equação. Queridos, com isso, tá? Então, fechamos aí o início de usando a fórmula de Bhaskara. Esta é a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Dei várias dicas no meio do vídeo, né? Assistem quantas vezes você quiser. Assistiu uma vez hoje, não está com a lista de atividades ainda, que eu sempre dou o vídeo, dou um tempo para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes quiser, né? Não está com a lista de atividade, liberei a lista de atividades, está com dúvida? Assiste de novo. Assiste quantas vezes você quiser. Essa é a vantagem. Você pode assistir a hora que quiser, na velocidade que você quiser, quantas vezes você quiser. Compartilhar com os amigos, compartilhar com o pai, com a mãe, com colega, com colegas de outra escola que estão vendo esse mesmo conteúdo, como vocês quiserem, né? Como vocês quiserem, tá? Todos vocês do estado têm contas educacionais. Vocês podem conversar, abrir reunião, conversarem, trocar ideias, me chamar, fica à vontade, tá bom? Alunos do estado, plataforma Google e Sala de Aula. Alunos do município, Córtex Educacional. Tá bom? Fiquem tranquilos aí, né? Seguimos em frente aí nos estudos de matemática por aqui. Até a nossa próxima aula aí, ó. Tchau, tchau.